Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José Arthur, para quem ainda não me conhece, né? E eu vou gravar alguns vídeos passando um pouco do conteúdo que a gente vai discutindo nos atendimentos. Além disso, vocês terão alguns materiais para ler e algumas atividades para realizar. Então, quem está assistindo os atendimentos sabe, eu já comentei, né? Para introduzir ao universo do direito, eu fiz uma pergunta. Né? O direito como área está em todo lugar? Essa é uma pergunta essa é uma afirmação, na verdade, que eu tornei uma pergunta, que está num texto do autor argentino chamado Carlos Santiago Nino e que também vai no mesmo sentido de uma outra frase de um importante autor de direito chamado Norberto Bobbio, que afirmava que nós vivemos num mundo de normas. Nós vamos ver ao longo do nosso curso que essas duas afirmações elas podem ser verdadeiras, tá? E hoje, ao invés de problematizar, como eu fiz no atendimento, eu vou explicar por que o direito como ar pode estar em todo lugar. Primeiro, essa frase ela é interessante porque ela contém uma certa ambiguidade, né? O direito como ar está em todo lugar pode significar o quê? Né? Para além, eu já comentei isso com vocês, né, do fato de que, né, aqui o ar se refere a todo lugar como espaço, inclusive nos locais onde não há ar, né, no espaço sideral, fora da Terra, né, há planetas, há discussões se há oxigênio, uma série de locais fora da Terra, né, ou que em regra não há. Mas o ponto aqui importante é pensar, o direito pode estar em todo lugar, tá? Mesmo onde não houver ar, isso é importante, tá? O fenômeno jurídico, geralmente, a primeira questão que é importante é que o fenômeno jurídico geralmente é vinculado a algum lugar, tá? A algum espaço. E geralmente é o espaço de um país, né? Ao território de um país, né? Que tem a sua soberania. Então, quando nós pensamos no direito, em regra nós falamos do direito de um Estado nacional, né? A nação, né? O Estado é nacional porque ele é composto por alguns elementos, um deles é o território, o outro é a população, né? A visão bastante tradicional do Estado, e a outra seria a soberania sobre esse território, né? A partir da qual esse poder que o Estado tem para criar normas é o poder superior que esse Estado tem, tá? Então, em regra, o direito ou é direito de algum país e dentro daquele país ele se organiza de uma determinada forma, ou nós temos tratados internacionais, convenções internacionais, que são acordos, grandes acordos, podem ser até contratos, podem ter várias formas jurídicas, mas são pactos que são feitos entre países soberanos. Tá? Um país que é soberano, ele se submete somente à autoridade, à sua própria autoridade. Estou falando isso do ponto de vista jurídico, porque vocês sabem, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político ou militar, né, não dá para comparar, por exemplo, o Haiti, o Brasil, os Estados Unidos, a Rússia, a China, assim por diante. Tá? Mas do ponto de vista jurídico, né, são todos idênticos, né? Todos são estados soberanos, desde o Haiti, que é um país super pobre, até Estados Unidos ou outros países que podem ser muito ricos, ok? Então, em tese, o direito está em todo lugar? Ele pode estar, sim, tá? Mas, em regra, ele está, né, em espaço de um determinado país. E, quando nós falamos em direito, o que é importante? Né? Tem um ditado latim que chama ubi societas, ubi ius, que significa, basicamente, onde há sociedade há direito. Tá? Não basta ser um território qualquer, é necessário que hajam pessoas. Né? O direito ele regulamenta conflitos entre pessoas, interpessoal, intersubjetivos, não né? Interno. Ele regulamenta conflitos entre as pessoas, interpessoal, isto é, intersubjetivos. Porque os conflitos que nós temos nós mesmos, nós ou resolvemos conosco, né? Ou no psicólogo, no psiquiatra, psicanalista, enfim, ou às vezes, eventualmente, para quem prefere, recorre à religião ou alguma outra forma de lidar com seus próprios conflitos, tá? O esporte, enfim, hobbies, enfim, mas o direito ele resolve problemas entre as pessoas. Então, ele pode ele pode estar em vários espaços da Terra, né? Geralmente está vinculado ao território de um determinado país, mas ele está lá, né? Principalmente onde houver pessoas. Você pode dizer, aquela ilha deserta é propriedade do país X. Mas se não houver nenhuma pessoa lá, e se não houver nenhum problema, nenhum dano ambiental, não faz sentido, tá? Aquela propriedade fica lá intacta, não há problemas jurídicos aí. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês para um fato importante, tá?
há situações nas quais essa regra do território, de que o direito está vinculado a um território, né, pode ser excepcionada, que é o que a gente chama de extraterritorialidade, tá? Falando de forma bem rápida, bem breve, porque aqui não é tão importante, isso ocorre, por exemplo, quando nós pensamos em aviões, aeronaves, tá? Quando elas estão em espaço aberto, espaço aéreo que não diz respeito a nenhum país, ou em águas continentais, tá? Aí aplicam-se regras do país dentro da embarcação ou da aeronave, tá? Um outro exemplo importante, aqui principalmente o pessoal de informática, né, é que pode ter regras extraterritoriais para regular relações informáticas ou relações de dados, né, troca de dados ou de informações por meios virtuais. E é importante tomar cuidado, porque às vezes até crimes, né? A pessoa usa do IP a identificação do computador e coloca em outro lugar, em outro país, para não ser punida no país de origem ou no país onde ela está cometendo o crime. Isso pode vir a ser punido, ok? Tranquilo até aqui? E o direito, ele pode regular qualquer coisa, né? Se o direito como área ele está em todo lugar, né? Desde que, né, em regra, a gente está pensando no território, mas principalmente onde há pessoas e onde há conflito entre pessoas. Uma segunda pergunta importante, né? O direito pode regular qualquer coisa? A resposta, a visão tradicional seria não. O direito só regula, né, a relação entre pessoas e entre as pessoas e seus bens, né? Ou no máximo, para uma visão que é bastante criticada, entre as pessoas e os bens, mas geralmente a relação entre os bens, as pessoas, o direito regula a relação entre pessoas. Mas eu poderia dizer para vocês que hoje, né, nesse século XXI, nesse começo, segunda década do século XXI, é que a resposta é sim. O direito pode sim regular várias coisas, tá? Quase qualquer coisa, eu diria. Ele só não regula, né, aqueles comportamentos, aquelas ações que são necessárias, né? O que eu estou chamando aqui de condutas necessárias? Aquelas condutas sem as quais nós não podemos nem viver. Por exemplo, comer, dormir, né, e outras necessidades fisiológicas, por exemplo, mesmo que o direito queira regular, muitas vezes a eficácia dessa regulação vai ser nula, porque chega uma hora nós precisamos dormir, né, nós precisamos beber água, nós precisamos comer. Ou se nós não fizermos essas e outros comportamentos que nos mantêm vivos, nós podemos vir a morrer. Tá? Então, aí nessas hipóteses excepcionais, o direito, em regra, não regula. Mas o direito pode regular, por exemplo, quando, e isso existem regulações a respeito de quando a pessoa morre, é considerada morta para efeitos jurídicos. Ou quando é possível desligar aparelhos, tá? Ou quando é considerada que uma pessoa nasce e passa a ter direitos e deveres. Então, essas coisas podem ser reguladas, mas, em regra, o direito não vai regular, por exemplo, se você deve comer, que hora você deve comer, etc. A não ser que você seja uma pessoa, por exemplo, que esteja presa. Aí tem regras a respeito disso, ok? Mas como a maioria de nós não está privada das nossas liberdades, vamos pensar então aqui quais podem ser os objetos do direito. Eu diria que dois grupos principais. Objetos materiais, que podem ser naturais ou não, né? Desde commodities, como a soja, minério de ferro, petróleo, né? Plantas, comidas. Então, esses objetos materiais podem ser regulados pelo direito, mas não só isso. O ar, a água, esses elementos químicos, né, podemos dar várias formas de descrição para eles, também podem ser regulados pelo direito. Né, o exemplo que nós discutimos no atendimento é padrões de qualidade de ar, limites à emissão de poluentes na atmosfera ou na água. Né? Se você pegar um frasco de uma garrafa de água, ou por exemplo o nosso próprio álcool gel, há uma série de requisitos que são estabelecidos por normas técnicas. Essas normas técnicas, muitas delas são criadas por uma autarquia federal chamada Inmetro. Né? Essa autarquia regula, portanto, regulamenta, tá, quais são os padrões mínimos ou os padrões necessários e exigíveis para determinados alimentos, né? A ficha técnica que tem atrás de certas embalagens de alimentos, né? Ou outras situações. Mas o direito também pode regulamentar objetos imateriais, cuja existência, eles são imateriais, eles não são palpáveis, nós não podemos pegá-los, como por exemplo um relógio, tá? Mas eles existem, né? Exemplos disso, principalmente o pessoal da informática, isso é importante, né? Mas para quem for atuar na área empresarial, vai se deparar com isso em algum momento. A marca,
né? Então há uma grande companhia de refrigerantes, a maior companhia de refrigerantes do mundo, que está muito vinculada à cor vermelha, né? E tem duas palavras. Eu não falei o nome, mas você já sabe, porque eu não estou aqui fazendo propaganda da marca, mas você já sabe de qual companhia eu estou falando. Tá? O design pode ser regulado pelo direito, patente, não o objeto patenteado, né? Por exemplo, o meu relógio, mas quais são as técnicas empregadas para construir esse relógio, o design, o formato que ele tem, o design da roupa e assim por diante. E ele pode regular objetos, né? Então, não aqui o objeto físico, mas o desenho, o protótipo, por exemplo, né? O protótipo não físico, né? Mas o desenho, a questão intelectual ali posta. E ele pode regular objetos virtuais, o que é muito importante. Softwares, algoritmos, dados têm sido cada vez mais regulados pelo direito, são muito importantes para o nosso convívio. Tá? Principalmente, a gente já falou, já adiantei isso, né? Porque pode haver algo muito complexo, que é a discriminação, né, por meio de algoritmos, a chamada discriminação algorítmica. Isso é muito complexo e isso viola uma série de direitos fundamentais e direitos humanos, o que nós vamos discutir mais para frente. Então, nós temos que estar atentos a isso. Tá? A programação, vocês sabem, não é neutra, né? Alguém que programa, então é necessário atentar para não reproduzir preconceitos, vieses, né? E promover mais discriminação. E por fim, como que o direito regula? Né? O direito regula por meio de normas. Né? Normas são enunciados, né? Nós já falamos um pouco disso nos nossos atendimentos, né? Enunciados que não precisam ser só textos escritos em um livro, né? Como a maioria dos textos jurídicos são, tá? São enunciados que podem ser até sinais gráficos, como são as placas de trânsito, sinais luminosos, como são os semáforos, tá? Que nós interpretamos esse enunciado e a partir do enunciado nós extraímos qual é o dever, aquilo que é obrigatório, aquilo que é permitido e aquilo que é proibido a partir desse enunciado. O semáforo é um belo exemplo para isso, né? As 3 cores diferentes de luzes tem 3 enunciados ali diferentes, né? Que ordenam que nós avancemos, que nós paremos, né? Ou permitem que nós avancemos desde que tenhamos atenção, por exemplo. Então, esses enunciados, eles dizem aquilo que deve ser, não aquilo que é. Aquilo que são fenômenos que existem, tá? As normas, não só as jurídicas, isso é muito importante, as normas em geral, sejam éticas, sejam religiosas, sejam de trato social, tá? Elas sempre prescrevem, elas ordenam aquilo que deve ser, não aquilo que é. Por isso tem que tomar cuidado com a confusão muito comum, já comentei isso com vocês, com a ambiguidade da palavra lei. Por muito tempo, até o século XIX, né, confundia-se a palavra, quando se falava-se em lei natural, pensava-se em direito. Tá? E não havia distinção entre lei natural, que era o direito como era concebido na época, até o século XIX, e leis da natureza. Tá? Aquilo que se estuda na física, na química, na biologia, são as chamadas leis da natureza. As leis da natureza, elas descrevem fenômenos naturais. Elas descrevem como que ocorre, por exemplo, a lei da gravidade, a atração de um corpo por outro. O Newton, ao enunciar a lei da gravidade, ele está descrevendo o fenômeno da natureza. Ele não está descrevendo como o fenômeno deve ser, ele diz aquilo que é. Da mesma forma, a lei dos gases, na química e assim por diante. Vocês podem aí usar inúmeros exemplos. O que é importante ter claro aqui, no mundo das humanidades, no mundo da cultura, tá? No mundo que é o mundo do direito, nós não descrevemos, nós prescrevemos, nós ordenamos condutas, né? Ou criamos organizações, que é um ponto também bastante importante, nós vamos ver mais para frente. Né? E geralmente essas normas, esses mandamentos, né, que são imperativos, ou seja, são obrigatórios, eles andam eles são reforçados por sanções positivas ou negativas. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas por hora é importante, é claro, então, que o direito ele regula, ele pode estar em vários espaços, ele regula primordialmente a relação entre pessoas, tá? Mas ele também pode regular objetos físicos ou imateriais, né? Objetos não físicos, como o ar, né? Quer dizer, o ar tem a sua dimensão física, mas como os dados e como uma série de outras questões, o desenho da marca, a patente, assim por diante, como eu já exemplifiquei.
E é importante ter claro que as normas, ainda que a gente fale coloquialmente, as normas da física, né, as leis da física, mas a palavra lei para física tem um sentido diferente que é utilizado para o direito. Tá? Nós vamos depois ver a diferença entre a palavra lei, regra e norma, mas por enquanto vocês podem saber que todas elas têm um sentido de prescrever condutas. Ok? Até o próximo vídeo e obrigado.